Era uma casa simples, daquelas com paredes finas que sussurram à noite como se guardassem lembranças demais. Clara herdou o imóvel de uma tia-avó que mal conhecera. A mulher havia morrido sozinha, aos 92 anos, em circunstâncias que os vizinhos chamaram de naturais, embora houvesse algo estranho no modo como o corpo foi encontrado, imóvel na cadeira de balanço, os olhos abertos como se tivesse visto algo horrível, e um quadro queimado no chão, ainda fumegando, mesmo dias após o incêndio ter sido apagado. Ninguém soube explicar. Clara, jovem restauradora de arte, decidiu se mudar para a casa com a esperança de recomeçar ali sua vida após um divórcio. Turbulento, ela não esperava luxo, só silêncio, paz e um novo projeto. Mas bastaram 3 dias para a quietude da casa se transformar em algo sufocante. E tudo começou quando ela resolveu explorar o sótão. A escada era velha, de madeira que rangia com má vontade a cada passo. No sótão, tudo era poeira, caixas e móveis cobertos por lençóis amarelados. O cheiro era de coisa antiga, esquecida, por décadas. Mas entre tantos objetos, algo lhe chamou a atenção. Um quadro grande, virado contra a parede. Clara se aproximou, limpou com o braço a tela encardida e o virou. Era um retrato de corpo inteiro de uma mulher que ela nunca tinha visto. Pele pálida, olhos escuros, expressão severa. A moldura era trabalhada com símbolos que ela não reconhecia, mas sentiu um arrepio assim que os dedos tocaram a madeira. Atrás da tela, escrito à mão em letras tortas, havia apenas uma frase: "Não olhe por muito tempo." Clara sorriu. Pensou que era algum tipo de superstição da tia-avó. Arte antiga sempre tem alguma lenda em volta, mas ao levar o retrato até a sala e pendurá-lo por curiosidade, algo nela mudou. Era como se os olhos do quadro se movessem quando ela não estava olhando, como se a presença da mulher pintada contaminasse o ar da casa. E naquela noite, ela teve o primeiro pesadelo. No sonho, Clara caminhava por um campo sem fim, o céu vermelho como sangue e o ar repleto de sussurros. No centro do campo, o quadro, e ao redor dele, pessoas sem rosto. Acordou gritando, foi até o retrato e percebeu que algo tinha mudado. A pintura agora mostrava uma nova figura ao fundo, um homem de terno, parcialmente apagado. Ela não lembrava de ter visto esse detalhe antes. Passou os olhos rapidamente pela imagem, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. Decidiu tirar uma foto com o celular para olhar melhor com calma, talvez até analisar a obra, mas ao ver a imagem digital, congelou. Na foto, o rosto da mulher no retrato estava voltado diretamente para ela, diferente da posição da pintura original. Clara tentou se convencer de que era coisa da sua mente. Estresse, cansaço, efeito da luz. Mas quando foi à cozinha beber água, algo a parou no corredor. O porta-retrato com a foto de sua mãe, colocado ali no dia anterior, agora estava vazio. O vidro estilhaçado e a foto simplesmente sumida. Ao voltar para a sala, o retrato antigo parecia mais nítido, como se absorvesse detalhes novos a cada dia. No canto inferior esquerdo, algo havia sido adicionado, pequeno, quase imperceptível, mas ali estava, o reflexo da moldura da foto que havia desaparecido do corredor. Clara não sabia ainda, mas o quadro não era uma simples pintura, era um portal. E agora ela fazia parte dele, prompt de imagem, resumo da história inteira. Uma mulher de 30 e poucos anos em uma sala antiga, observando um quadro pendurado na parede. A pintura mostra uma mulher pálida de expressão sinistra, com um fundo sombrio e um detalhe recém-surgido. Uma figura masculina começando a desaparecer. No canto da sala, um porta-retrato com o vidro quebrado e vazio. Luz fraca, sombras distorcidas nas paredes, transmitindo uma atmosfera de mistério e tensão crescente. Tags estratégicas.
história de terror curta, mistério sobrenatural, retrato, assombrado, história assustadora, conto de terror, quadro amaldiçoado, casa herdada, terror psicológico, histórias para não dormir, desaparecimentos misteriosos. O segundo dia, após a descoberta do quadro, amanheceu com um silêncio denso, como se a casa segurasse o ar nos pulmões. Clara despertou tonta, com a sensação de que alguém a havia observado durante a noite inteira. Tentou culpar o sonho, mas um daqueles que lhe deixavam em dúvida se dormira de fato. Mas algo gritava que não era apenas um pesadelo. Sentiu no estômago o peso de um aviso. Quando foi escovar os dentes, encarou-se no espelho do banheiro e algo quase imperceptível a fez parar. Seu nome, escrito com batom na borda do espelho. Clara. Só que não era sua letra. E o mais estranho foi ver a palavra desaparecer, enquanto ela observava, como se estivesse sendo apagada de dentro para fora. Ficou paralisada, tocou o espelho, mas não havia vestígios. Nada. Como se nunca tivesse estado ali. E mesmo assim, ela sabia que algo estava começando a sumir. E não era só tinta no vidro. Era ela. O dia seguiu com Clara tentando encontrar uma explicação lógica para o que acontecia. Talvez estivesse enlouquecendo. A casa, isolada do centro, dificultava visitas, então não tinha com quem dividir sua inquietação. Decidiu se distrair e revisar sua caixa de documentos, aqueles que trouxe na mudança. Ao abrir a pasta com certidões, contratos e registros médicos, sentiu o sangue gelar. Seu nome completo estava ausente de tudo. Onde antes lia-se Clara Beatriz Moura, agora havia espaços em branco, como se alguém tivesse digitalmente apagado cada menção a ela. A certidão de nascimento, inclusive, estava intacta, exceto pela parte com o seu nome, que parecia ter sido corroída por ácido. Clara caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Pensou em sair da casa, fugir dali. Mas o medo era maior que a lógica. Temia que, se deixasse aquele lugar, desapareceria por completo. Era como se só ali ainda restasse um traço da sua existência. Mais tarde, tentando acalmar-se, ela releu seu diário antigo, um caderno de capa vermelha que costumava usar quando adolescente. Cada página, antes cheia de memórias e reflexões, agora parecia reescrita. As frases estavam embaralhadas, com palavras trocadas por outras que ela não se lembrava de ter usado. E em várias folhas, o mesmo trecho se repetia, como uma obsessão. A imagem reflete o que a realidade recusa. Não a olhe por muito tempo. Era exatamente a mesma frase escrita atrás do quadro. Foi então que Clara percebeu um padrão. As pessoas, cujas fotos estavam sumindo da casa, também começavam a sumir das suas lembranças. Já não conseguia lembrar com clareza do rosto da tia-avó que lhe deixara o imóvel. Mal conseguia formar a imagem mental da mãe, cuja foto desaparecera. Era como se a casa estivesse apagando o passado. E o quadro, de alguma forma, fosse o epicentro disso tudo. Naquela noite, ela decidiu enfrentar o quadro. Sentou-se diante dele, celular em mãos, e começou a gravar. Queria documentar qualquer mudança, qualquer movimento. Mas quando pressionou gravar, a câmera congelou. E a imagem que capturava não era a mesma que ela via a olho nu. No visor, a mulher do retrato sorria. Ligeiramente, quase imperceptivelmente. Um sorriso seco, vitorioso. Clara desligou o celular de imediato e se levantou, tentando entender o que aquilo significava. Ao olhar novamente para o quadro, percebeu mais uma alteração. A figura do homem de terno agora estava mais apagada, quase invisível, e no fundo da pintura uma nova silhueta começava a surgir. Era uma mulher, e ela usava exatamente a mesma roupa que Clara estava vestindo naquele momento.
O quadro não só apagava pessoas, ele parecia estar pintando uma nova realidade, pincelada por pincelada, e Clara era o próximo retrato a ser concluído. Na manhã seguinte, Clara acordou com o corpo pesado e os sentidos turvos. A sensação era de que não pertencia mais totalmente ao lugar onde estava. A casa parecia maior, como se os cômodos tivessem se estendido durante a noite, criando sombras novas, corredores que não lembrava ter visto antes. Ao levantar-se, notou algo ainda mais perturbador. Os seus pés estavam sujos de tinta. Tinta óleo escura, quase preta, escorrendo por entre os dedos como se tivesse sido mergulhada numa tela recém-pintada. Seguiu as marcas deixadas no chão e percebeu que iam até o quadro. O maldito quadro. Ele continuava lá, inerte, pendurado, na parede, como se sempre tivesse pertencido àquele ambiente. Mas agora algo mudara. A mulher que surgia na pintura estava quase completa, e não havia como negar, era o seu rosto. A silhueta feminina agora trazia as feições de Clara, mas havia uma diferença essencial: os olhos. Os olhos estavam em branco, como se o quadro ainda estivesse esperando um último toque para consumar sua obra. Clara ligou para Letícia, sua melhor amiga desde os tempos de colégio, a única pessoa em quem ainda confiava. Implorou que viesse à casa, mesmo que só por algumas horas. Precisava de alguém do lado de fora, de alguém que ainda se lembrasse dela. Letícia relutou, mas aceitou. Quando chegou, estranhamente, Clara notou um comportamento diferente nela, como se não a reconhecesse completamente. A conversa foi truncada, cheia de pausas. Clara mostrou o quadro, contou tudo o que vinha acontecendo, mas Letícia só balançava a cabeça, desconfiada. Quando pediu que Letícia confirmasse uma foto antiga das duas, percebeu o pior. A amiga não lembrava da viagem. Não lembrava de ter tirado aquela foto. Estava se apagando também. A memória das pessoas estava sumindo junto com os registros visuais. A única certeza que Clara tinha agora era que o quadro não apagava apenas pessoas. Ele as reescrevia. Moldava uma nova versão da realidade, em que certas presenças nunca existiram. Na tentativa de entender o processo, Clara procurou um restaurador de arte aposentado, Vicente, que morava num vilarejo próximo. Enviou por e-mail uma fotografia da pintura, dizendo ter encontrado uma peça antiga com características incomuns. Quando recebeu a resposta, seu sangue gelou. Essa técnica não existe. A forma como a tinta se move nas camadas internas. Isso não é pintura comum. Parece uma técnica de absorção. Como se, em vez de aplicar tinta, algo estivesse sendo sugado da realidade para dentro da tela. Clara leu a frase 3 vezes antes de entender o real significado. O quadro não era apenas amaldiçoado. Ele era uma porta, uma passagem entre o real e uma dimensão onde memórias, identidades e rostos podiam ser moldados como tinta fresca. E a cada dia que passava, mais próximo ele estava de finalizá-la como obra. Quando isso acontecesse, o que sobraria dela no mundo real? Clara decidiu agir. Armou câmeras pela casa, usou sensores de movimento, trancou o quadro num dos quartos com corrente e cadeado. Dormiu mal, mas certa de que, por uma noite, teria controle. Às 3h27 da madrugada, um estalo ecoou pela casa. Todas as luzes piscaram ao mesmo tempo e os sensores dispararam em uníssono. Ela correu até o cômodo onde havia trancado o quadro e encontrou a porta aberta, a corrente caída no chão, partida ao meio. Mas o mais assustador foi o que viu dentro do quarto. Nada. O quadro havia sumido. No lugar onde estivera, uma frase pintada na parede com tinta negra. Você já está dentro da moldura. Ao olhar para o espelho ao lado, Clara não se viu mais. Sua imagem estava ausente. Não era um reflexo apagado. Era como se o espelho recusasse registrar sua presença. A realidade começava a esquecê-la.
E a única pista que restava era a assinatura revelada no canto da parede, AC 1894. Aquilo não era apenas uma pintura maldita, era parte de um ciclo antigo, com assinatura, data e intenção. Alguém a pintou, alguém começou tudo isso. Clara estava desaparecendo, literalmente. A primeira a notar isso foi uma funcionária de uma loja no centro da cidade, onde ela costumava comprar tinta para seus próprios quadros. Clara entrou, falou com naturalidade, mas a mulher do balcão a tratou como uma estranha. Quando insistiu em dizer seu nome, mostrar o cartão de fidelidade, ouviu a resposta mais cortante que poderia receber. Nunca te vi aqui antes. Um calafrio percorreu sua espinha. O cartão estava em branco, sem nome, sem data, sem registro. Saindo da loja, olhou para a vitrine de um banco e viu novamente. Nenhum reflexo, nem vulto, nem distorção, nada. Era como se tivesse sido recortada do tecido da realidade. Um pedaço arrancado e jogado fora. Mas por que ainda tinha consciência disso? Porque sentia que algo a puxava, mas ainda permanecia entre os dois mundos. Ela voltou para casa, determinada a descobrir quem era o tal AC 1894. Vasculhou arquivos antigos da propriedade e descobriu que a casa havia pertencido a um pintor chamado Álvaro Castilho, nascido em 1860 e desaparecido misteriosamente em 1895. A única coisa que restou dele foi uma série de quadros nunca exibidos publicamente, considerados inacabados pelos críticos da época. Mas a verdade parecia ser mais profunda. Álvaro havia enlouquecido, segundo jornais antigos. Passava noites em claro, falando com as pinturas como se elas respondessem. Em seu diário pessoal, que milagrosamente ainda existia no acervo da pequena biblioteca municipal, havia trechos que deixariam qualquer um arrepiado. Um dos mais marcantes dizia: "Descobri a fórmula para prender a alma no retrato. A carne se vai, mas o reflexo permanece. E um dia a obra se tornará o artista." Clara mergulhou nessa loucura como quem se agarra a um último galho antes da queda. Começou a pintar obsessivamente. Tentava replicar o quadro, redescobrir a técnica. A cada tentativa, sentia-se mais conectada com Álvaro. Era como se ele sussurrasse através das cerdas do pincel, conduzindo sua mão. As paredes do ateliê estavam cobertas de autorretratos seus, todos incompletos, todos sem olhos. Os olhos eram sempre os últimos. Era ali que a entidade finalizava sua marca. E era isso que ela precisava evitar. Se completasse os olhos, o quadro estaria pronto, e ela desapareceria de vez. Era uma corrida contra o tempo, contra um pintor morto que ainda assinava seu destino. Letícia voltou a casa desesperada. Dessa vez, lembrava de Clara, mas a memória vinha em flashes desconexos. Ela dizia ter sonhado com quadros que choravam, tinta escura, com mãos saindo de telas e puxando pessoas para dentro. Disse que, no sonho, Clara batia numa moldura de dentro para fora, pedindo ajuda, mas ninguém conseguia ouvi-la. Esses sonhos começaram a acontecer com outras pessoas próximas também. Era como se o quadro estivesse expandindo sua influência. A cada pincelada não dada, a cada retrato inacabado, uma brecha se abria entre os mundos. E agora a casa toda parecia uma moldura. As janelas rangiam como se fossem abrir para outra dimensão. As paredes respiravam. E o quadro reapareceu. Estava pendurado no centro da sala, como se nunca tivesse saído de lá. Mas agora havia algo novo. A moldura estava trincada, como se tivesse sofrido pressão de dentro para fora. E os olhos estavam quase prontos. Quase. Uma única pincelada faltava. Clara sabia que, se alguém ousasse completar aquele quadro, a transferência seria definitiva. Ela deixaria de existir neste plano, e alguém, ou algo, tomaria seu lugar. Mas quem terminaria a pintura? Quem empunharia o pincel?
Foi então que Letícia, num ato desesperado, agarrou uma espátula e tentou rasgar a tela. O que aconteceu a seguir foi indescritível. O som que saiu da tela não era o de tecido rasgado, mas um grito real, humano, doído. O quadro sangrou. Tinta negra escorreu pelas bordas como se fosse sangue coagulado. E a voz de Álvaro ecoou pela casa inteira, grave e doentia. Obras não se destroem, elas se completam. O tempo parecia ter parado. Clara sentia o peso do momento. Ou ela cedia e aceitava seu fim, ou enfrentava o próprio Criador. A única coisa que restava era descobrir se ainda havia uma forma de desfazer a pintura, ou se sua alma estava fadada a ser eternamente parte da galeria de horrores de Álvaro Castilho. A casa estava viva, não no sentido metafórico, mas real. O ar vibrava com uma frequência baixa, do tipo que faz o estômago embrulhar. As molduras rangiam. As pinturas pareciam se mover sob a luz bruxuleante das velas espalhadas por Letícia para manter alguma sanidade naquele ambiente esquecido pelo tempo. Clara permanecia diante do quadro, imóvel, como se fosse parte da obra. Seus olhos, ainda vazios no retrato, eram o último bastião entre a realidade e o abismo. Se alguém os completasse, ela desapareceria. Se resistisse, o quadro continuaria, incompleto, e talvez, só talvez, Álvaro Castilho não conseguiria se manifestar por completo. Mas o tempo corria. A cada minuto, a casa mostrava mais da natureza do pintor, uma prisão para almas capturadas. O espelho da sala agora refletia rostos que não estavam ali, vultos de pessoas antigas, todas com o mesmo olhar desesperado. Elas não estavam mortas, estavam aprisionadas, penduradas em algum lugar onde o tempo não alcança. Letícia encontrou os cadernos originais de Álvaro escondidos atrás de uma tábua solta no rodapé do ateliê. Ali, entre desenhos de figuras humanas distorcidas e palavras escritas com letras que pareciam feitas às pressas, estava a chave. Ele havia usado o sangue como solvente final na tinta preta. Era isso o que ligava a alma ao quadro. Um sacrifício. A tinta finalizada com sofrimento. Era esse o segredo sombrio de sua técnica. Um fragmento de vida em cada pincelada. E agora, a tela de Clara clamava por isso. Por mais dor. Por mais oferenda. O mais aterrador era a anotação no final da última página. Quando o último retrato for completo, eu retornarei. Não como fui, mas como sempre desejei ser. Imortal, plural, presente em cada parede esquecida, em cada olho que se abre, no escuro para contemplar uma obra de arte. Letícia sabia que não podia permitir que Clara fosse consumida, mas também compreendia que o quadro não podia ser simplesmente destruído. Já havia tentado com fogo, lâminas e até água benta. Cada tentativa só reforçava sua força. Era como se alimentasse o retrato. Então ela tomou a única decisão possível. Usaria o mesmo método contra ele. Criaria uma nova pintura, uma que prendesse Álvaro Castilho, usando a mesma técnica, mas invertida. Em vez de entregar uma vida ao quadro, ela tentaria aprisionar a do pintor. A tela estava ali, a tinta pronta. Só faltava o sacrifício. Clara, agora parcialmente etérea, tocou a mão de Letícia e murmurou: "Seja rápida, ele está quase inteiro." Letícia começou a pintar. Um rosto distorcido, os olhos de Álvaro tal como descritos em diários e fotos antigas. Mas a cada traço, ouvia sussurros, sentia mãos invisíveis tentando impedi-la a empurrar o pincel para longe. A casa tremia. A moldura do quadro de Clara começou a se partir. Pequenas rachaduras surgiram no teto, e então o último olho foi pintado, mas não no retrato de Clara, no novo, no de Álvaro. Naquele momento, um grito profundo e cheio de dor atravessou as paredes da casa como um trovão abafado. Todas,
As telas no ambiente estouraram ao mesmo tempo, revelando por trás delas outras figuras, outras vítimas, todas agora livres. Clara caiu no chão, ofegante, materializando-se novamente diante de Letícia. Estava pálida, mas viva. O quadro de Álvaro estava agora vazio, sem cor, como se a alma tivesse sido drenada por completo. Por dias, a casa ficou em silêncio absoluto. O retrato que apagava pessoas foi enterrado em um campo de sal, junto com os diários do pintor. Mas mesmo selado, dizem que ele ainda pulsa levemente no fundo da terra. Às vezes, quando o vento sopra sobre aquele campo, ouve-se um lamento, como o de um artista que jamais terminou sua obra-prima. Letícia nunca mais pintou. Clara abandonou a cidade, mas ambas sabiam que, enquanto existirem olhos para ver e paredes para pendurar, sempre haverá alguém disposto a pintar e a assinar com sangue. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.